prosseguir o nosso conteúdo, né? Apesar de ter passado vários dias sem termos aula. E aquele conteúdo da política, ele é muito importante que a gente dê conta de conversar com ele sobre os três autores, principalmente os três autores, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né? Por quê? Porque esses três autores, com suas teorias, justificam a maioria, ou para não dizer todas as formas de governo que tem no mundo até hoje, né? Ou que hoje no governo, ou que já teve até hoje, que tem no governo, certo? Então, aquele exercício que nós estamos fazendo desde o início é de pensar nos três autores, no Hobbes, no Locke e no Rousseau. Pensar quem é o indivíduo, qual que é a condição do indivíduo no seu estado de natureza, como que deve ser tratada a propriedade, né, dentro do estado pensado por eles, e a própria questão do... Me perdi a terceira categoria aqui, mas essas duas categorias, como que é o indivíduo, né? Aí vamos recapitular lá no Hobbes, nas últimas aulas que nós tivemos sobre o Hobbes. Qual que é a característica mais importante do indivíduo que tem que ser considerada na hora de se pensar em organização do Estado? Vocês lembram disso, meninos? Qual que é a característica do indivíduo que tem que considerar para pensar um governo sobre esse indivíduo? A pergunta está clara ou está confusa ainda para vocês? Meio confuso. Certo. Nós precisamos de ser organizado em sociedade? A pergunta é... Ah, tá. E aí, a melhor forma de governo, a terceira categoria, para a gente pensar os três autores. Então, a pergunta é, nós precisamos de governo? Precisamos de estabelecer essa relação entre nós, de governantes e governados? Essa estrutura de Estado que nós temos, Estado com E maiúsculo? Precisamos disso? Eu acho que sim, para manter uma sociedade organizada. Aí você acabou de dizer, Raíssa, o objetivo. Para manter a sociedade organizada, precisamos da estrutura de Estado. Agora, a pergunta é, por quê? Por que que nós precisamos dessa estrutura? Né? Aí é quando a gente vai olhar para o indivíduo. Então, como que o indivíduo é, naturalmente, certo? É o motivo que temos para organizar a sociedade estruturada como temos e como estamos organizando e está sendo organizada aí no mundo inteiro, né? Aí para manter essa organização. Agora, por quê? Qual que é a característica importante do indivíduo no estado de natureza em Hobbes? Lembram desse assunto? É importante lembrar, gente. Isso aqui, ó, vocês estão no terceiro ano. As questões sobre política, etc. Interesse. Sim, é isso mesmo. Agora, reduz isso aí, Emily. Por natureza, o homem, segundo Hobbes, é... Mal? Mal. Segundo Hobbes, o homem é mal por natureza. E aí ele vai agir sobre seus próprios interesses, ele vai brigar pela sua comida, ele vai defender uma propriedade para ele, e tudo com maldade, no estado de guerra, no estado constante de guerra, até que alguns homens se reúnem, se organizam e estabelece o chamado pacto social. É um acordo estabelecido entre os homens para que o estado de natureza seja eliminado. E aí o que a Raíssa falou, a sociedade se mantém organizada, ou para organizar a sociedade. Não é? Agora nós vamos para o outro autor, que é o Locke. Pegando esse gancho lá do Hobbes, e vamos pensar em Locke, e pergunta, Locke, como é que é o ser humano no estado de natureza? Ele é bom ou ele é mau? O que o Locke vai responder? Olha, ele não é nem bom, ele não é mau. O homem, no seu estado de natureza, ele vai ser aquilo que a convivência determinar. Se ele conviver com pessoas boas, ele vai ser bom. Se ele conviver com pessoas más, ele vai ser mau. Claro, esse primeiro ponto, para Hobbes não tem dúvida. O homem é mau por natureza. O próximo autor, que é o Rousseau, também não tem dúvida. O homem é bom por natureza. Percebe por que eu falo sempre nos três?
Para Hobbes, o homem é mau por natureza. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. Para Locke, o homem não é nem bom, não é nem mau. A convivência vai fazer com que ele se desenvolva bom, ou a convivência vai fazer com que ele se desenvolva mal. Certo? O primeiro item é a constituição do indivíduo, a concepção de indivíduo. Agora, nós temos que ver a concepção de propriedade. A concepção de propriedade para Hobbes, ela é só do indivíduo e pronto? Ou pode haver algum outro tipo de intervenção do Estado sobre a propriedade? Lembra disso? Fazendo aqui, ó, pontezinha. Hobbes, Locke, Hobbes, Locke. Em Hobbes. Vamos lembrar no Hobbes também qual que é a forma de governo que Hobbes defende. O ser humano, por ser mal por natureza, ele precisa de um governo que seja capaz de absolutismo. O rei tem poder ilimitado. Nada limita o poder do rei. Isso para quê, Raíssa? Nunca se esqueça, para manter a sociedade organizada. Se for preciso, o rei vai fazer o que for preciso. O que for preciso fazer, o rei vai fazer. Inclusive, confiscar a sua propriedade privada. Para Hobbes, isso pode, no absolutismo. Se eu precisar, olha, Raíssa, eu preciso da sua casa para me abrigar e tal, você vai ter que entregar a sua casa, que é para o bem do Estado. Aí, nessa fala, a gente já fala do Locke. O Estado tem direito de pegar a propriedade da pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A propriedade privada, ela é privada. O Estado não pode, de forma nenhuma, interferir na propriedade privada. Mas o Estado tem uma obrigação. Qual que é a maior obrigação do Estado perante a propriedade privada, segundo Locke? O Estado tem que proteger. O Estado tem que proteger a propriedade privada. E não só a propriedade privada, mas como os outros dois direitos que são inalienáveis. Direitos que nem se a pessoa quiser, ela pode se desfazer deles. São 3. Vida, propriedade e liberdade. Segundo Locke, você não tem direito de atentar contra a sua vida, você não tem direito de abrir mão da sua liberdade e você não tem direito de desfazer da sua propriedade. São direitos inalienáveis que não posso passar para ninguém. E aí, para Locke, cria-se o Estado numa relação de consentimento, porque o indivíduo, ele vai dizer o seguinte, eu mesmo posso me governar, eu não preciso de governo. Não preciso. Mas eu vou consentir que nós vamos colocar uma pessoa para nos governar, mas essa pessoa só vai nos governar, e que fique claro, enquanto essa pessoa for capaz de proteger nossos 3 direitos inalienáveis e essa pessoa, de fato, fizer aquilo que é a vontade da nação. Certo? Se por acaso esse governante tomar a propriedade privada, se esse governante fizer qualquer coisa fora daquilo que já está na convenção decidida, no pacto social decidido, nós vamos destituir esse governante. Segundo Hobbes, isso não é tão possível assim. Já que eu dei o poder limitado para o rei, o poder é dele. Agora, para Locke, já tem que abre essa possibilidade diante de uma necessidade de se derrubar o rei. Meninos, como é que está até aqui? Consegue fazer esse contraponto entre Hobbes e Locke? Aí o terceiro item. Qual que é a forma de governo que Locke? Qual que é a forma de governo que Locke defende? Monarquia. Ah, professor, igual Hobbes? Não. É uma monarquia que precisa ter abertura de participação do povo no governo. O povo precisa poder participar do governo. E como que o povo participaria do governo? A partir de representação. Entendeu? Então, os poderes do rei
precisam ser limitados, e eu preciso de um documento, lembra? Que documento que eu preciso, Emily? Para limitar o poder do rei, daqueles 3 elementos que faz parte do governo, do Estado? Lei. De lei. E especificamente o nome dessa lei que vai limitar ou organizar o Estado chama-se Constituição. Então o Locke defende um governo na forma de monarquia constitucional e que tem participação, representação do povo na figura dos parlamentares, dos deputados e dos ministros, que são representantes do povo. Na Inglaterra, por volta lá dos anos 1600, já existia a participação do povo no governo. Mas de todo o povo, não. Somente dos lords. Existia a Câmara dos Lords. Quem eram os lords? Eram os nobres ingleses. Só que na alteração do procedimento, da queda do feudalismo e início aí da modernidade e caminhando para a Revolução Industrial, nós temos uma classe de pessoas na sociedade inglesa que talvez tinha muito mais dinheiro que os nobres, mas eles não tinham status social. Eles não estavam dentro da nobreza. Eles eram o quê? Os homens de negócio ou os burgueses, aquela nova classe que saiu com a queda do feudalismo e início da modernidade. E esses burgueses, pelo fato deles terem origem não nobre, eles não podiam participar do governo. Conforme as ideias do John Locke, houve uma alteração na monarquia inglesa. E essa alteração na monarquia inglesa fez com que tivesse abertura para essas pessoas que eram os, entre aspas, pobres, participar do governo. Mas eles não eram pobres, eles eram ricos, eram os homens de negócio, eram os empresários, eram os que seriam os proprietários das indústrias, certo? Um pouquinho de história aqui. Vamos invadir o território do Jaron aqui. Lá para os anos 1600, nós tínhamos um absolutismo com o rei Carlos II lá na Inglaterra. Um absolutismo. E aí, teve uma revolução lá chamada Revolução de Cromwell. Uma revolução republicana. E a Inglaterra experimentou um período de república. Certo? Vocês já viram essa história, meninos? Lembra dessa história alguma vez aí? Já deve ter visto, mas eu não lembro. Não lembra, né? Então, o que aconteceu? Um general, Cromwell, ele assumiu o governo, se tornou, instalou uma república na Inglaterra. Só que ele teve um erro. Quando chegou no final do mandato dele, ele, no sentido assim de república, o que acontece? É presidencialismo, tal, né? Eleições para ver quem é o governante. Ele não achou por bem simplesmente ele deixar o governo. Ele organizou, sem eleição, o filho dele assumiu o governo. Entendeu? Ou seja, era uma república, mas ainda estava tentando fazer os moldes da monarquia. E, claro, isso não daria certo. Segundo item. Então, ou seja, a manutenção do poder não condizente com a república que estava vivendo lá. Segundo item. As ideias do governo estavam muito caminhando para o lado do socialismo, certo? Então, estava organizando ali reforma agrária, distribuição da terra entre os pobres e outras coisas mais. Os nobres, que eram os proprietários dessas terras e tudo, cresceram o olho e os empresários que estavam lucrando com os negócios, né, que são os burgueses, entenderam que essa situação não era nada interessante. Então, fizeram a proposta de retomar a monarquia na Inglaterra. Porque com a monarquia teria um maior controle, teria uma melhor organização. E aí foi a chamada Revolução Gloriosa. Entendeu? Então nós falamos da Revolução Republicana, Revolução Republicana a Revolução de Cromwell, que a Inglaterra do absolutismo passa para a República. E agora a Revolução Gloriosa, que é a retomada da monarquia, só que já não é mais a mesma monarquia absolutista, é a monarquia com as ideias do Locke, né? A monarquia que teria essa representação e teria 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, que era a Câmara dos Nobres, e a Câmara dos Comuns. Esses comuns eram os burgueses, que participariam do governo a partir daí. Certo?
Então, aí, o que acontece? Essa participação, então, já foi limitada. Oi? Aconteceu durante a Revolução Russa? Não, bem antes. Muito antes. Revolução Francesa? Depois? Desculpa? Eu não entendi? Depois teve a Revolução Francesa? Isso, Ou Revolução essa foi Francesa. inglesa? Não foi a Revolução Russa. Nós estamos falando das revoluções inglesas, não é? Tá cortando, eu não consegui entender direitinho o que você falou. Então, estou falando dessas revoluções que aconteceram na Inglaterra por volta dos anos 1600, 1700. Lá para os anos final de 1700, teve a Revolução Russa. Francesa. E lá nos anos 1900 teve a Revolução Russa. Ok? Então, nós estamos falando de umas revoluções bem mais antigas aí, que é a da Inglaterra. Ainda. Que a Inglaterra teve o período de monarquia absolutista, depois teve um período curto de república, por volta dos anos 1600, 1700. Quando chega nos 1700, aí retorna com a Revolução Gloriosa, que é a retomada da monarquia, só que uma monarquia constitucional. Professor, o que eu tô falando é que essa Revolução Gloriosa é a inglesa, não é? É, inglesa, justamente. Ah, tá. Que é a retomada da monarquia, mas uma monarquia constitucional, que tem participação popular no governo. E esses populares são os que já existiam, que eram os lords, nobres, ministros e deputados, etc. Mas agora entrando também burgueses, homens de negócios, empresários, a nova classe que nasceu, que não são nada pobres, né? Não tem nada a ver com pobre e não tem nada a ver com povão. Tem a ver com os empresários, com os homens de negócio. E essa revolução e essa participação desse pessoal no governo que foi o necessário para a Inglaterra desenvolver a chamada Revolução Industrial, certo? Aí, beleza. Depois daí, francesa, na França, e aonde foi a Revolução Russa? Deve ter sido no Japão, né? Então, na Rússia, claro. Então, beleza. Olha só. Então, essas ideias do Locke são as ideias chamadas liberais. Liberais, certo? Aplicação das ideias liberais. Essas ideias liberais vieram de um outro contexto chamado iluminismo. O iluminismo são ideias liberais que diz respeito ao conhecimento, à ciência e à religião, livre da religião. E nós temos, então, o liberalismo na economia, que foi o desenvolvimento das ideias do Adam Smith, né, um pouco anterior ao John Locke aí, ou no mesmo contexto, vamos assim dizer. E essas ideias do liberalismo foram, então, formatadas na Constituição inglesa e nas leis inglesas para se estabelecer o liberalismo na economia. Né? O que é esse liberalismo? Então, uma economia que não tem intervenção dos reis. Os reis não têm poder sobre a economia. O mercado, ele tem leis próprias. O mercado se organiza aí, certo? Então, aí que nós temos uma nova forma de governo na nossa Constituição brasileira. Essas ideias do Locke estão de cabo a rabo, né? Estão totalmente disseminadas. Inclusive, em 2019 ou 2017, se eu não me engano, teve um acréscimo para dizer lá dos princípios da nossa Constituição. Um deles é a iniciativa privada. Iniciativa privada. O Brasil ia incentivar a iniciativa privada. Isso é uma ideia estritamente lockeana, veio das ideias de Locke, entendeu? O governo só tem uma única obrigação. Vamos retomar aqui. Qual que é a única obrigação do governo? Ou a principal, desculpa, não é a única não. A principal é a obrigação do governo. Proteger... Cuidar da população. Mas bem específico, o sentido é em... Proteger os direitos dos cidadãos. E aí cidadão. Liberdade e propriedade privada. Que fique claro esses direitos. Né? Principalmente a propriedade. Principalmente a propriedade. Entendeu? Então, os Estados Unidos ele é fundado nessa máxima, nessa premissa. E as sociedades modernas, quase todas, fundadas nessa premissa. Então, há um processo de consentimento entre o governante e governados, né? E esse consentimento tem a necessidade de garantir essa situação. Porque no estado de natureza, eu não tenho que preocupar com o homem. Por que eu não tenho que preocupar com o homem no estado de natureza como o Hobbes tem que preocupar?
Porque o homem nasce livre e é livre. E ele é dotado de razão, sabe? Ele é racional e ele pode viver muito bem sem problema, independente dos outros homens. Tendo ali a propriedade privada dele, ele se resolve, entendeu? Mas, por conveniência, que fique clara essa palavra, por conveniência, nós vamos fazer o pacto social. E fazendo esse pacto social, eu elevo a proteção da minha propriedade privada, certo? Eu elevo a minha proteção da vida, elevo a proteção da minha liberdade, uma vez que eu vou continuar sendo livre, e eu só vou ceder a minha liberdade para esse governante, pensando num princípio chamado bem comum, certo? Esses princípios do bem comum. E aí, sobre essa propriedade, nós temos algumas coisas, por exemplo, que precisam ser partilhadas ou serem comunitárias, certo? Não é simplesmente eu cercar toda a propriedade e dizer que é minha e pronto, não. Tem alguns itens, e esses itens bem específicos aí seriam aqueles que é garantido o bem comum, que seria a água. Então, para Locke, a água não podia ser privatizada. Os recursos minerais também não podem ser privatizados. Isso é por questão lógica, né? Porque recurso natural aí, minério, essas coisas todas aí, tem, mas não tem em todo lugar, né? Então, ou seja, onde tem obrigação de deixar de alguma forma disponível para que outros também participem, para que outros também precisem disso aí. E aí, né, a segurança, a educação, direito à vida, a liberdade são elementos que a sociedade civil precisa organizar a partir do pacto social em Locke, certo? Então vamos ler 2 parágrafos aqui que vai então definir esse pacto social em John Locke, certo? Quem está com a tela aí boa aí, com as vistas boas, poderia ler esses 2 parágrafos para a gente, por favor? Quem gostaria? O Estado e o Pacto Social. Pode ler? Por favor. Pode ler os 2 seguidos. O Estado e o Pacto Social. Com a tentativa de garantir todos esses direitos do estado de natureza e o bem comum, os homens dotados de razão, em conjunto, criam o Pacto Social e o próprio Estado para garantir os direitos naturais. Mas se o Estado não garante o direito, cabe aos homens somar o Estado, derrubar o governo ineficiente, implementar um novo que garanta os direitos naturais. Locke ainda que embrionariamente defende a divisão dos poderes do Estado. Para Locke, a divisão dos poderes garantiria a manutenção dos direitos naturais e impediria o abuso do poder de homens egoístas. Para o legislativo, Locke defende uma atuação quando necessária, ou seja, para fazer leis ou reformá-las, quando ao executivo, este deve ser atuante no cumprimento das leis e presente no dia a dia da sociedade. Quando a gente lê uma coisa dessas aí, a gente pensa, mas isso é muito óbvio, né? No Brasil é assim. Nós temos o legislador, que é um grupo só para fazer leis. Nós temos o executivo, que é para cumprir as leis e fazer o governo. E nós temos o judiciário, que é, então, para fazer valer essa lei em todas as instâncias no nosso país. Só que nós estamos falando aqui, gente, de um autor que inventou isso que nós temos aqui de velho, né? Já está bem antigo aqui, mas conforme as ideias desse autor, que foi a invenção dessa forma da divisão dos poderes no Estado e essa ideia de que nós podemos ter um governo, esse governo tem a obrigação de garantir os nossos direitos naturais e se porventura esse governo não fizer a sua função, esse governo pode ser derrubado pela sua ineficiência e pode ser instaurado um novo governo. Entendeu? Porque antes era aquela forma que o Hobbes dizia, o poder ilimitado do rei. De modo que, se por acaso alguém fosse contra, né, esse alguém podia ser simplesmente cortado e pronto. Agora não. Agora, esse alguém importa. As pessoas importam, as pessoas participam do governo, as pessoas exigem, então, que as leis sejam feitas ou, se preciso, reformadas para garantir a situação, né, daqueles que, de fato, interessam no governo. E também eles vão aí
pensar num governo que vai fazer o processo o executivo propriamente dito aí das questões todas. Meninos, é isso. Eu acho que na questão assim do Locke, né, que é mais um contraponto com Hobbes nessa forma de governo, porque mantém a monarquia, mas é uma monarquia totalmente diferente uma da outra, né? E aí esse governo que se estabelece, que caminha para a democracia. Caminha. Por quê? Já tem democracia. Nós até falamos numa aula de sociologia, né, Emily? Não, foi no outro lugar aí que eu conversei. Então, ou seja, na monarquia tem democracia. Mas em toda monarquia, professor? Não, na monarquia constitucional. Nessa monarquia que foi aí apresentada por John Locke, lá na Inglaterra, né? E assim, depois a gente vai caminhar para o republicano, que é nas ideias do Rousseau, né? Quando percebe aí a vontade geral, aquelas coisas relativas aí relativas a uma participação do povo, uma participação agora geral. Porque essa participação que o Locke garantiu é a participação de quem? Dos homens de negócio, dos ricos. Já na ideia do Rousseau, já seria uma participação total, participação geral, que aí estaria bem mais próximo das ideias socialistas mesmo, né? No que se refere aí a essa participação geral, massiva do povo governando e atendendo os interesses do povo. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida, alguma questão sobre esse assunto? Professor, não vai ter tarefa, não? Acho que não. Porque aí semana que vem já é recuperação, essas coisas assim, mas não vai ter como eu ficar devolvendo isso e registrando. Aí depois, agosto é outra história. Tem alguma pergunta, meninos? Ou tem algum comentário para fazer? Vamos então retomar as 3 perguntas iniciais. Para Locke, qual que é a natureza do indivíduo? Para Locke, como que deve ser tratada a propriedade? E qual que é a forma de governo adequada? Quem poderia responder essas 3 perguntas, que é a mesma do Hobbes, né? E também vai ser a mesma para o Rousseau. Então, 3 questões básicas, que essas questões vão estar presentes em alguma questão aí da sua vida, aí, questão de seletiva aí, certo? Para Locke, ou é Locke, tá? Locke? Locke. Tá. Para Locke, ele defende o sistema de monarquia constitucionalista. Ele acredita que o homem é racional e que ele vai ser bom ou mal de acordo com a influência que ele tem. Uhum. E qual que é a outra pergunta? A já falou da forma de governo. Ele já respondeu, que é a questão do estado de natureza dele, né? Privada, né? Como deve ser a propriedade privada, como deve ser tratada, né? Na verdade, já respondeu, né, Emily? Como deve ser tratada a propriedade? A pergunta seria só essa, né? Aí a resposta é: a propriedade é privada e precisa ser preservada. E precisa ser preservada pela pessoa e precisa ser protegida pelo governo, né? Para que ninguém interfira na propriedade de ninguém. Inclusive, gente, essas ideias foram tão graves que na Revolução Industrial teve aqueles problemas dos sindicalismos, né? Vocês sabem desse ponto. E entre os problemas do sindicalismo, teve um grupo, que era o cartismo, que quebrava as máquinas, destruía as máquinas. A máquina é uma propriedade privada do dono da indústria. Então, não tinha no sistema penal, no sistema legislativo inglês, não se pensava em pena de morte. Mas quando teve crime de quebrar as máquinas, eles começaram a tratar a pena de morte. Entendeu? O que eu quero te dizer, uma pessoa que podia ser um assassino, uma pessoa que podia ser um estuprador, ele não era tão tratado com tanto rigor da lei do que o sujeito que quebrava as máquinas dos outros. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, foi aquela concepção liberal, né, de propriedade privada que nasceu na Inglaterra nesse contexto da Revolução Industrial e que caminhou para os Estados Unidos da mesma forma, né, na Segunda Revolução Industrial, e está no mundo todo aí, de que mexer com a propriedade privada é uma afronta, porque está indo contra um direito natural. Você não pode tomar a propriedade.
Aí eu estava até lembrando de ter contando essa história, né? Uma vez lá quando eu saí da faculdade, quando eu estudava na faculdade lá em Goiânia, aí eu saía sempre ia para a praça universitária para pegar o ônibus no outro lado da rua lá. E aí tinha um sujeito xingando o outro. E xingava, você é um vagabundo, você é um moleque, xingando, e o cara quietinho. Só escutando o cara xingar, o cara chegava perto, ele só afastava, não tinha não teve as vias de fato, sabe? Não teve o empurrão, não teve o murro, etc. Mas teve o xingamento esquisito. Aí o que acontece? O cara que estava escutando o xingamento cansou de escutar o xingamento e entrou no carro para ir embora. No que ele começa a acelerar o carro, o outro pega uma pedra e bate no carro. E dá uma pedrada no carro. O cara para o carro, desce do carro com um facão na mão. Entendeu? E aí o outro correu, né? Mas aí o que eu concluí com esse negócio? Você pode me xingar, você pode falar o que você quiser para mim, você pode me humilhar, mas não dá pedrada no meu carro. Porque aí eu vou revidar. Aí eu vou te matar, se tiver oportunidade. Entendeu? Então, ou seja, eu penso que essa é um drama, né? Uma situação, não foi drama, foi real, né? Mas uma situação que mostra muito como que nós nos relacionamos a partir do liberalismo, a partir das ideias aí inglesas, do Locke, inclusive, com a propriedade privada, né? Que tem que ser privada, tem que ser preservada, tem que ser protegida, etc. Sim, Raíssa. Professor, o senhor pode repetir para mim, por favor, aquela parte onde fala que, segundo Locke, o homem ele age... Ele não tem definição de bom ou mal por natureza. Ele age conforme, até a Emily usou a palavra mais adequada, conforme as influências. Se ele vive entre os bons, ele vai ser influenciado a ser bom. Se ele vive entre os maus, vai ser influenciado a ser mau. Então não tem uma definição pré-julgada como o Hobbes tem, que é mal por natureza, como o Rousseau tem, que é bom por natureza. Meninos, tá bom por hoje? Vocês já sabem onde está a frequência, está no lugar de sempre lá. E aí até semana que vem, se Deus quiser. Eu já recebi algumas mensagens de algumas pessoas reclamando da nota, mas aí eu vou olhar uma por uma, certo? E vou dar o retorno. Se alguém, por acaso, achou estranho lá a nota ou não concorda com ela, pode mandar uma mensagem que a gente olha e, sem problema, a gente, estando dentro do direito, né? A gente organiza como tem que ser. Certinho? Então, bom dia a todos. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.